Alô, amigos! Canal Roberto Kodama trazendo análise do jogo no finalzinho, gente. No finalzinho, Yuri Alberto faz Corinthians 1, Ceará 0 e o drama continua. O drama continua. Ceará deveria ter se organizado melhor. Abdicou de jogar no segundo tempo. Primeiro tempo ainda teve algumas oportunidades, teve alguns lances ofensivos, teve chances de abrir o placar, mas lá por 15 minutos, 20 minutos, o Corinthians tomou conta da partida e só não marcou porque João Ricardo, o goleiro, e a trave salvaram o Ceará. No segundo tempo, o Ceará abdicou da partida, ficou só na defensiva e o Corinthians cresceu na parada. Até que, no finalzinho da partida, Yuri Alberto fez o gol que pode, dependendo dos resultados de amanhã, do Coritiba e do Cuiabá, pode fazer com que o Ceará caia matematicamente para a Série B do Campeonato Brasileiro. Lamentável, gente. O Ceará se defendeu, o Ceará se fechou e abdicou. E quem abdica da partida está arriscado a levar o golpe fatal. Como aconteceu, Yuri Alberto, grande centroavante, não perdoa. E não perdoou. O Corinthians faz 1-0, fica bem aí na tabela de classificação e deixa o Ceará à sorte, né? À sorte. Os dois jogos de amanhã podem determinar a sorte do Ceará na Série A do Campeonato Brasileiro. O duelo foi válido aí para a 36ª rodada da Série A do Campeonato Brasileiro. Ceará perdeu para o Corinthians neste sábado por 1-0 na Neoquímica Arena, que estava lotada. Torcida empurrou o time do Corinthians para a vitória. 36ª rodada da Série A do Campeonato Brasileiro. Yuri Alberto foi o algoz. Yuri Alberto não perdoou. Marcou o gol da vitória da equipe paulista. E com o resultado, a equipe de Juca Antonello mantém os 34 pontos, ocupando a 17ª colocação. Fica numa situação realmente dramática. A derrota, inclusive, como eu falei antes, pode rebaixar o Ceará nesta rodada. Claro, caso Coritiba e Cuiabá vençam Flamengo e Palmeiras, respectivamente. São jogos difíceis. Mas, como é na casa do Coritiba e na casa do Cuiabá, tudo pode acontecer. A equipe cearense volta ao campo na quarta-feira, dia 9, contra o rebaixado Avaí e depois o último jogo também contra o rebaixado Juventude. Não sei, eu esperava que o Ceará buscasse pelo menos um ponto, buscasse pelo menos um empate, o que acabou não acontecendo. Por quê? Porque teve a falha do João Ricardo, teve a falha do grande goleiro João Ricardo, que muitas vezes salvou o Ceará, né? E teve o Juca Antonello deixando de conquistar qualquer coisa, abdicando do jogo e preferindo o empate. E vale a premissa, sempre. Quem joga para empatar acaba perdendo o jogo. Primeiro tempo, atuando como visitante, o Ceará estudou, né, o jogo, estudou o confronto contra o Corinthians para adaptar o estilo aí de jogo à equipe adversária. Até começou bem, teve algumas chances, teve algumas possibilidades, teve bola na trave e com o passar do tempo, né, a equipe do Juca Antonello trocou passes. Nino Paraíba muito bem ofensivamente, travou duelos com o Piton na lateral direita e gerou perigo ao time do Corinthians, né? Com as investidas do Ceará pelas laterais do campo, principalmente, o Corinthians buscava neutralizar as jogadas ou inclusive interceptar alguns cruzamentos que aconteceram e os avanços do Alvinegro. Nas bolas aéreas, a defesa do Corinthians foi bem, foi soberana.
Aos 14 minutos, a equipe de Juca Antonello criou a primeira oportunidade. Richards acertou a trave do Cássio, o volante, deu um foguete após aproveitar a sobra da cobrança de escanteio feita pelo Vina, que esteve bem principalmente no primeiro tempo. Após o domínio aí no início do jogo por parte do Ceará, o Corinthians começou a crescer na parada e esteve perto de abrir o marcador, inclusive no estádio lotado da Neoquímica Arena. O atacante Yuri Alberto teve duas oportunidades, sendo parado por João Ricardo e aos 37 minutos, o Renato Augusto acertou o travessão do arqueiro. Portanto, o Corinthians teve três oportunidades de já abrir o placar no primeiro tempo. Na reta final do primeiro tempo, Cássio foi o protagonista, fez uma grande defesa ao defender finalizações de Vina e também do Jô. A lei do ex do Jô não prevaleceu nessa partida. No segundo tempo, na etapa final, o Ceará abdicou da partida, como eu falei, deixou de jogar bola, recuou para o campo defensivo e recuou demais. E aí acontece o castigo no final da partida. Viu o Corinthians crescer na parada, ocupando muito o campo de ataque e criando oportunidades atrás de oportunidades de abrir o marcador. Aos 12 minutos, Ramiro teve a grande oportunidade de balançar as redes, mas parou em João Ricardo, que esteve bem até o final da partida quando levou o gol, Aos 20, Roger Guedes acertou mais uma vez uma bola no travessão do ataque corintiano, isso em cobrança de falta. E nos minutos finais do segundo tempo, Yuri Alberto marcou o gol da vitória do Corinthians. Yuri Alberto, que está se consolidando como grande goleador, como era nos tempos do Internacional e agora no Corinthians, faz história no Corinthians após falha de João Ricardo, determinando aí o placar final de Corinthians 1, Ceará 0. O que deixa o Ceará numa situação realmente terrível, numa situação realmente dramática, e vai secar Coritiba e Cuiabá para não cair já nesta rodada de forma antecipada para a Série B do Campeonato Brasileiro. Resta aos torcedores do Ceará, neste momento, secar Coritiba e Cuiabá. E assim, quem sabe, nas duas últimas rodadas, quando enfrenta dois times já rebaixados, Avaí e Juventude, quem sabe o milagre não aconteça. Agora é isso, a palavra se chama milagre. É Avaí e Juventude. Tem que obrigatoriamente vencer essas duas partidas e secar os seus concorrentes, que neste momento são Coritiba e Cuiabá. Não posso dizer felicidades ou coisa parecida, porque a torcida do Ceará, neste momento, sem dúvida nenhuma, amarga esta derrota. Essa derrota que pode entrar mais uma vez para a história negativa do Ceará. Mas enfim, se possível, tenha todos um excelente domingo. Até mais.